Olá, meus queridos do 7º ano. Nesta videoaula, iremos revisar elementos formais da música. Então, iniciaremos nossa aula pelo o que é o som. Som é tudo que os nossos ouvidos podem ouvir, sejam barulhos, pessoas falando ou mesmo um musical. O som ele é resultado das vibrações das coisas, dos objetos, dos instrumentos, sendo levado através do ar na forma de ondas sonoras que se espalham simultaneamente em várias direções. Os elementos formais da música faz com que nós identificamos essas vibrações através da densidade, do timbre, da intensidade, altura e duração. Esses 5 elementos é que formam a base musical: harmonia, melodia e ritmo. Então, o que são elementos formais da música? São características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos. O timbre identifica e caracteriza o som de cada onda sonora. Nós temos, por exemplo, o timbre da voz, timbre dos objetos e o timbre dos instrumentos musicais. Cada um desses elementos, eles produzem um timbre onde, ao escutar, você já faz a referência a alguém, você já faz referência a qual instrumento está tocando, já faz referência a que objeto foi quebrado. Tá? Então, vamos ouvir cada um deles, cada um do nosso exemplo aqui, de vozes. Oi, pessoal, eu sou o Mickey Mouse. Eu sou o Paquitolho. Santa Mãe do Céu. Buzz, você é um brinquedo. Ao infinito e além. A intensidade é a força do som. Também podemos chamá-la de sonoridade. Ela nos permite distinguir se o som ele é fraco ou se ele é um som forte. Como é que a gente consegue perceber isso? Através da amplitude sonora. Então, quando um elemento, um objeto, ele provoca ou ele produz um som, essa vibração ela vai pelas ondas sonoras, ela pode ser expandida ou pode ser curta. Então, a gente vai, aí a partir disso, a gente consegue distinguir um som. A gente vai ter uns exemplos aqui, aí vocês vão ouvir o som e depois eu vou dizer o nome desse som. E vocês vão tentar adivinhar aonde ele se encaixa, se ele é um som forte ou se ele é um som fraco. Vamos para o primeiro exemplo. Que som é esse? E aí, quem arrisca? Chuva. Vamos para o segundo exemplo. Que som é esse? É um som de uma serra elétrica. Vamos para o terceiro. E aí, é um som forte ou é um som fraco? Quem se arrisca? É um som fraco, é um som de ovelha. Vamos para o quarto exemplo.
E aí, é um som forte ou é um som fraco? É a bateria, é um som forte. Vamos para mais um exemplo? E aí, forte ou fraco? Ele é do ukulele. É um instrumentozinho parecido com um cavaquinho. Só que o formato dele, o cavaquinho, ele é redondo, o ukulele não. Ele é como se fosse um formato de pera. Ele é pequenininho. E por último, esse é um som forte, é um som da guitarra. Ok? Se tiver com dúvidas sobre o que é intensidade, a gente pode fazer esses comentários aí que eu vou respondendo. Próximo slide. Se a intensidade é a força do som até ela chegar na gente, a sonoridade, a altura é a maneira como nós ouvimos, como nós percebemos as frequências do som, tá? Que são as vibrações sonoras. Então, quanto menor a frequência, é mais grosso, mais baixo o som. Ele não é um som grave. E quanto mais alta a frequência, é um som fino, ele é agudo, tá? Então, nós vamos começar a identificar esses tipos de tons, esses tipos de sons, né? E a altura também, ela define as notas musicais. Então, se eu estou falando de um som grave, um som de baixa frequência, eu estou falando do dó, do ré, que são aqueles primeiros. E quando eu quero falar um som mais agudo, são aqueles que eu falo que são sons de cabeça, que são lá no alto. Lembra das altas? Que eu falo assim, põe o som na cabeça para sair mais agudo. Então, que já é o sol, o lá, o mi, o si, tá? Então, vamos conhecer os sons agudos e os sons graves. Que som é esse? É o som do roxinol, ele é um som agudo. Vamos para o segundo. Que som é esse? E aí, conseguiram identificar? Isso é um som grave, é um som de boi. Vamos para o terceiro. Aí complicou, né, tia? Que som é esse? Ele é um som agudo ou um som grave? E aí, o que vocês arriscam? Vamos ver onde ele vai estar. Um som grave, ele é um som de trovão. Você pensa, o trovão, assim, ele é meio assustador, né? De repente solta um, tu te assusta, ele é forte, assim. Vamos dar mais um? E aí, que som é esse, gente? É um som do apito. Vamos dar mais um? Repare aqui repare quando eu brinco que eu falo que ele define as notas musicais, é o apito, desculpa, o som que estamos falando é da flauta. A flauta, ela vai dos agudos das notas musicais, né? Então, olha, repare o sonzinho dela. Então, a altura, tá? Vamos para mais um? O último?
Eita, isso é um som grave, né? Esse é um som de um elementozinho, de um instrumento chamado tuba, tá? Então, a gente vai começar a ouvir esses sons e começar a identificar e ir gravando, tá ok? Vamos para mais um slide sobre duração. Então, a duração, eu vou identificar a partir do tempo de emissão do som. Ele é o som que permanece, digamos assim, no nosso ouvido, entendeu? Então, tem aquele som que é rápido, que ele tocou, ele sai, e tem aquele som que ele permanece um pouquinho antes de ir embora, aquele som que tu vai ouvindo e ele vai ficando, ele vai sumindo. Então, a duração é esse tempo. Então, e depende muito do tempo da duração das vibrações dos objetos que ele produz. Então, se eu toco em um elemento que a vibração se propaga por um certo tempo, ele é um som longo. Se eu toco em algum objeto, aquele objeto tem um som de imediato e acaba, ele é um som curto. A gente vai começar a identificar isso aqui nos exemplos. Que som é esse? Som longo e som curto. Vamos ouvir? E aí, é um som longo ou um som curto? Eu já comecei em nível 3. E aí? Ele é um som curto. Mas por que ele é um som curto? É porque repara que o som dele, ele aparenta ser longo, mas ele é curto, porque ele se repete. Então, ele faz um barulhinho, depois ele para. Mais um som ele para, mais um som e ele para. Então, ele é um som curto. Porque a vibração, o tempo do som, da vibração dele é curta. Ele vibra e parou. Aí vibra de novo, parou. Ele tem um intervalo, tá? Vamos ouvir aqui mais um? E aí, que som é esse, gente? É um som longo de que animal? De um tigre. Repara que a vibração, ele dá uma continuidade. Então, ele não tem um intervalo. Ele não é um som de imediato. Ele é um som que ele vibra e tem uma vibração que ele vai até... Ó, reparou o meu até? Ó, tem um som que vai até e tem um som que vai até. Então, nós temos isso. Bora mais um exemplo. E aí? Longo ou curto? Longo, né? Isso é muito... Isso é um despertador. E tem aquele som que ele fica, ele se estende. Tem um som longo. Vou mais um exemplo. E aí, que som é esse? É um som de tambor. Ele tem a mesma sequência, a mesma sequência do periquito, lembra? O tambor ele faz tá, 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 tá. Ou seja, o som ele é direto e tem a pausa. Ele não se alonga, ó. Tá, 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 tá. Então isso é um som curto, é um som que ele é preciso. Ele rápido termina, ele inicia e termina, inicia e termina, inicia e termina. Ele não inicia, depois termina. Inicia, depois termina. Inicia e termina, inicia e termina. Vamos para mais um exemplo. E aí, gente? Quer ouvir mais um pouquinho? É a sirene.
Ó. Ela é um som longo, por quê? Por mais que ela tenha uma nuance, ela mude, mas ela faz um barulho, um barulho, entendeu? Entenderam? Dúvidas, crises, comentários aí, tá? Qualquer coisa. Vamos para o último exemplo. Esse aqui muita gente conhece. Né? Isso é o quê? O toque de um celular. Repara também que ele faz tempo. Um tempo, né? Então, são os tempos curtos. Então, ele inicia e termina. Ele é rápido. Ok? Então, vamos para mais um slide. A densidade nos proporciona a qualidade de estabelecer o maior ou menor número de sons simultâneos. Ou seja, é quando nós conseguimos identificar a quantidade de sons que está sendo reproduzida. Na música, a densidade é conseguida por intermédio de vários instrumentos ou vozes executadas simultaneamente. Como, por exemplo, nós temos os sons simultâneos das orquestras, os timbres simultâneos das vozes dentro de um coral e também dentro de uma banda. Nós conseguimos identificar quando é um solo de guitarra, quando é um solo de baixo, quando é a bateria e quando é o conjunto todo mais o vocal. Então, a música como arte, ela é feita de criação. Então, a gente precisa conhecer os elementos formais da música para fazer a composição dos elementos principais da música, que são a harmonia, a melodia e o ritmo. A harmonia é a combinação dos sons simultaneamente. Então, são os sons que nós ouvimos, ele faz que nós tenhamos uma harmonia, tá? A harmonia, às vezes, ela pode ser ruim, às vezes, ela pode ser agradável. A harmonia, ela surge dos acordes. O que são os acordes? É um agrupamento das notas musicais. Então, quando nós colocamos acorde de uma forma agradável, as notas musicais de forma agradável, ela vai proporcionar uma harmonia agradável. Se a gente põe de forma desordenada, ela vai dar uma harmonia ruim, desagradável, chata, tá? Por exemplo, quando nós dedilhamos uma nota musical através das cordas do violão, ele proporciona uma nota musical em harmonia. Então, quando eu quero dar uma densidade naquela nota, eu aumento, eu pego mais de 2 notas, eu vou trabalhando, eu vou procurando de uma forma aonde, ao tocar, eu possa proporcionar esse som agradável, essa harmonia das notas. Vou dar um exemplo aqui, a música do Legião Urbana. Observe, o violão essa vibração do violão que proporciona essa densidade. Quando eu quero dar uma densidade na música, então ele vai dar esse acorde, tá? Então eu já estabeleci as minhas notas musicais de uma forma harmoniosa e eu vou transformar essa harmonia em uma melodia. Então, a melodia é uma sequência de sons em intervalos irregulares. Como assim, uma sequência de sons com intervalos irregulares? Quando eu separo a palavra melodia, melodia, então eu tenho uma alternância no tom
das sílabas. Isso é o quê? Isso é uma sequência de alturas criadas a partir de uma escala. Então, quando eu utilizo ali os meus acordes, eu vou sabendo exatamente quais são as notas musicais, se é mais grave, se é mais agudo, aonde eu vou encaixar para poder surgir a melodia, tá? A melodia ela sempre caminha muito com o ritmo, então para eu ter um ritmo eu preciso estar coerente com uma melodia. Por exemplo, você consegue identificar uma melodia quando você ouve a nota individual. Pode ser um solo, pode ser de uma guitarra, pode ser de violão, como nós escutamos agora aqui. Você consegue dar essa ênfase nas notas, a sequência organizada das alturas, e isso surge a melodia. Vamos ouvir só mais um pouquinho aqui do Legião, para vocês conseguirem identificar o que eu estou explicando. Então, a melodia é isso. Repare que ele vai... que ele dá uma ênfase e depois ele volta de novo à frase musical. Então, ele fica repetindo sempre essa frase, tá? Aí, o ritmo, ele é o auge da função da duração do som. Então, repare que na música, ele tem um ritmo, ele não é um ritmo curto. Então, ele tem uma sequência, aí ele para e ele volta. E vai uma sequência, para e volta. Então, ele fica repetido. Na música que nós estamos ouvindo aqui do Legião Urbana, tá? Depois eu vou colocar ela de uma forma que você vai compreender a harmonia, a melodia transformada no ritmo. Então, vamos continuar aqui o que é ritmo. O ritmo é o auge da função da duração do som. Então, ele vai me dar a duração do som de uma forma pela alternância dos sons e do silêncio. Lembra que eu falei da melodia? Melodia, quando eu separo, ele tem ele tem um silêncio ali, ele tem uma pausa. Então, o ritmo ele vai me dar essa pausa. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia continuará à tona. Quando eu falo melodia, repare que o di ele demora um pouco mais. Então, o meu ritmo, eu vou ter que encaixar a palavra melodia dentro do ritmo, onde eu consigo dar ênfase na parte tona da melodia. Por exemplo, quando você canta um hino nacional, na parte margens plácidas, você tem um plá mais demorado do que o cidas, né? O plácidas. Então, isso é o ritmo. Então, eu vou dar o tom, eu vou dar a duração dele em cima da tona da melodia. Ok? Isso é só para dar um entendimento. Eu vou mostrar aqui agora a música para vocês. Finalizar ela na parte ainda harmonia e melodia. Agora eu vou colocar ela já dentro de um ritmo. Aquele solo do violão, ele já vem como um solo de guitarra. Aí eu já vou dando o ritmo da música dentro das notas, ok? Então, a partir disso, surge a música. Então, ela é um pouco trabalhosa, assim, tá? E estamos ficando por aqui a nossa aula. Se você gostou e se você não gostou, do mesmo jeito, dá o nosso like aí, para animar a professora, tá? Dúvidas?
Pode deixar aí nos comentários. Qualquer coisa, me procure também no grupo do WhatsApp da escola. E até a próxima aula. Beijo, não esqueça seu like. Até a próxima aula. Beijo.